paz do Senhor, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Para mim é um prazer ter você aqui conosco nesse vídeo e eu quero falar com você sobre um tema que tem perseguido alguns cristãos, que é o quê? O medo de compartilhar a sua fé com as outras pessoas. Beleza? Vamos falar sobre esse assunto por alguns minutos e fica conosco aqui e no final eu quero te dar um presente, um convite especial, tá certo? Meu nome é Matheus Diniz, eu sou pastor e professor de missões, sou o fundador da Misto School, escola de missões 100% online, e eu ajudo pessoas a se tornarem mais parecidas com Cristo e levarem o evangelho a esse mundo. Também tem um dos nossos projetos seja um missionário extraordinário, ajudando pessoas comuns a se tornarem um missionário extraordinário, que é o lema principal da nossa escola de missões. Eu quero que você, cristão, convertido, que entendeu o seu chamado, se torne um missionário extraordinário. Daqui a pouco eu te explico o que é essa história de missionário extraordinário. Você já deve ter ouvido aí falar de missionário integral, missionário voluntário, agora extraordinário. Extraordinário é só na Misto School que você vai ter essa nomenclatura de missionário extraordinário. Eu vou te explicar, no final eu te explico. Mas vamos falar sobre esse tema que tem tirado aí um pouco a paz de alguns irmãos, de alguns amigos que querem compartilhar a sua fé, mas ficam com medo do que as pessoas vão pensar, qual o julgamento que as pessoas vão dar quando eu compartilhar a minha fé. Será que as pessoas vão receber muito bem o meu evangelismo? Será que se eu apresentar Jesus para elas, elas vão entender ou elas não vão entender e vão me julgar por eu ser cristão? Então, isso é um problema, porque na nossa geração hoje, a gente tem vivenciado isso, dessa perseguição camuflada que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, por conta de outras ideologias, de outras crenças, de outras bandeiras que têm se levantado no nosso país. Existe uma perseguição camuflada aos cristãos, porque o cristão não pode falar mais sobre sexualidade, ele não pode falar mais sobre LGBTQI, o alfabeto inteiro aí que já está, ele não pode mais falar sobre isso porque ele vai ser julgado como homofóbico. Então, ele não pode falar mais sobre defender a vida, porque tem a galera que defende o aborto, eles vão falar que os cristãos estão sendo preconceituosos, eles vão falar, meu corpo, minhas regras. Né? E aí tem diversas perseguições camufladas que nós estamos vivendo no nosso país. Não é como no Oriente Médio e em outros países, que é uma perseguição nem um pouco camuflada, onde tem perseguido os cristãos de uma forma muito aberta, né? Tem executado cristãos e missionários em alguns países. No Brasil, não. No Brasil, nós somos um Estado laico, onde todo mundo pode defender a sua religião, porém, se você discordar de mim, você é homofóbico, você é preconceituoso, você é racista, você é machista, e aí vai, né? Então, a gente precisa saber defender a nossa fé de uma forma que seja parecida com a Bíblia. Né? A Bíblia ela é o nosso manual de regra de fé em prática. Né? Até recentemente, a Xuxa falou que precisava mudar a Bíblia. E outras pessoas já falaram isso muitas vezes e vão continuar falando. E se nós olharmos para o livro de Apocalipse, vão continuar atacando ainda mais a Bíblia do que era antes. Então, pode ficar tranquilo que isso não vai acabar. Vai acabar sim, quando Jesus voltar. Enquanto isso, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser apedrejado, martirizado e taxado com diversos nomes aí, porque nós defendemos e acreditamos na Bíblia. Então, por que eu dei essa introdução sobre a Bíblia? Porque todas as nossas perguntas estão na palavra do Senhor. É na Bíblia que nós vamos encontrar as respostas para a gente lidar com o medo do julgamento quando nós formos mostrar a nossa fé, quando nós formos pregar o evangelho para os nossos irmãos. Tá certo? Vamos para a Bíblia, então. Eu vou estar olhando para cá, nesse rumo aqui, que é onde está o monitor do meu computador, né? Tem o meu notebook está aqui, eu tenho outro monitor aqui do lado. Então, às vezes eu vou estar olhando para cá, para um monitor, e olhando para cá, para o outro monitor. Mas vamos lá, tá certo? Então, analisando o que diz lá em Romanos, deixa eu só
aumentar aqui. Romanos 1, 17 e 18. Deixa eu só aumentar aqui, porque para mim gravar o vídeo eu gravo sem óculos, né? E eu uso óculos, então eu preciso aumentar aqui para me enxergar, porque esse monitor aqui é menor. Mas vamos lá, segue firme aí. Romanos 1, 16 e 17 vai dizer assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o apóstolo Paulo, quando ele envia a sua carta aos romanos, já no primeiro capítulo ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que está me assistindo aqui? Não se envergonhe do evangelho. Não se preocupe com, não fique com medo do julgamento ou rejeição por parte das pessoas quando você for compartilhar a sua fé. Jesus, ele vai ser mais enfático, né? Quando você não é bem recebido, bata a poeira dos seus pés e saia. Não insista, não fique insistindo. O evangelho ele não pode ser pregado de uma forma que nós venhamos insistir as pessoas para que elas venham conhecer e aceitar Jesus. Isso não faz sentido. Não faz sentido a gente tentar enfiar o evangelho goela abaixo nas pessoas. Tá? A gente vai compartilhar a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo ele vem dizer para nós, e olha que Paulo ele viveu coisas muito piores do que nós. Ele foi perseguido, ele foi violentado, martirizado, ele morreu ao fio da espada, né, decapitado. Paulo ele sofreu várias prisões, foi torturado, e ainda assim ele vira para os romanos e fala, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos anunciar o evangelho. E nós vamos anunciar o evangelho primeiro com as nossas vidas. Você tem tido uma vida reta? Eu queria que você fizesse essa análise agora. Você tem vivido uma vida que honra o nome do Senhor? Que realmente você está sendo um cristão nessa terra, um embaixador de Cristo nessa terra? Se você não está sendo, você precisa começar a ser para depois você querer compartilhar. Porque eu quero te trazer um dado importante. De 100 pessoas, apenas uma vai ler a Bíblia. 99 vão ler o cristão. Então você é uma Bíblia ambulante. Você é um representante de Jesus nessa terra. E se você não é honesto, não é íntegro, não cumpre os princípios que a palavra do Senhor diz, você pregar o evangelho pode ser motivo de vergonha para o evangelho. Então você precisa primeiro se autoanalisar. Peraí, eu tenho autonomia, né? Eu tenho moral para pregar Jesus para as pessoas, eu vivo como Jesus quer que eu viva, ou como Jesus viveria, quase que não sai. Você precisa analisar isso primeiro. Você analisando isso, beleza, pastor, eu estou tendo uma vida reta, sou honesto, sou íntegro, sou uma pessoa boa, eu ajudo o meu próximo, show. Então agora você não pode ter vergonha do evangelho, como Paulo vai dizer aqui. Eu vou te falar um negócio que pode te chocar, que foram as palavras do próprio Jesus para nós, lá em Marcos 8:38. Lê comigo, Marcos 8:38. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Olha o que Jesus vai dizer para nós. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também envergonharei. Então, a partir do momento que Jesus, né? Pastor, qual versão que você está usando? Eu uso a NAA, Nova Almeida Atualizada. Saiu em 2019, é uma Bíblia excelente, é a mais fiel aos originais, aos escritos originais. Né? Pastor, a NVI é uma Bíblia boa, mas eu prefiro a NAA, porque a NAA é a mais fiel. Ah, NVT é uma Bíblia boa, mas não é 100% fiel aos originais. Eu fico com a NAA. Tá?
A NA é a antiga ARA, né? Almeida Revista e Atualizada. Eles atualizaram ela mais uma vez e se tornou a NA, que saiu em 2019. Uma Bíblia excelente, fácil compreensão. Quem é recém-convertido é a Bíblia que eu indico. Você vai entender o que o texto está querendo dizer e vai te ajudar a compreender a palavra do Senhor de uma forma clara. Né? A ARC, né, Almeida Revista e Corrigida, ela usa umas palavras muito difíceis, que para quem é novo na fé não consegue entender. A King James também usa umas palavras diferentes. Então, a NA, né, se eu posso te aconselhar uma Bíblia, vai na NA. Aqui atrás, ó, aqui atrás ali eu tenho várias Bíblias, né? Deixa eu tirar o braço ali para vocês verem. Ali tem a ARC, né? A Almeida Revista Corrigida, tem a NAA, tem a ARA, né? A Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudo de Genebra. Então, eu fiz teologia pela Presbiteriana Renovada, tá? Para o pessoal contextualizar aí. Mas vamos lá. Já desviamos um pouco o assunto, mas você não pode ter vergonha do evangelho, porque o próprio Jesus disse, se você tiver vergonha dele, ele terá vergonha de você. Olha que pesado. E isso eu não estou querendo dizer, será que eu perco a minha salvação por isso? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é, como que você vai ter vergonha de quem te salvou? Se você estava condenado ao inferno, merecido está na porta do inferno. Todos nós merecemos o inferno. Por conta da graça e da misericórdia de Jesus, nós fomos alcançados por ele e recebemos a salvação. E aí eu vou ter vergonha disso? Meu querido, minha querida, você será julgado sim, tá bom? Você vai ser julgado sim e ponto. Não se envergonhe do evangelho. Jesus não se envergonhou de você quando estava sendo torturado e crucificado naquela cruz. Ele morreu por mim e por você. Ele não ficou envergonhado, ele foi cuspido na cara, bateram na cara dele, ele foi humilhado, rejeitado até pelos seus. E aí você vai ter vergonha de falar para as pessoas que você é cristão, que você ama Jesus? Então isso não pode acontecer na sua vida. Então, não se envergonhe de pregar o evangelho, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para você. Espero que ela tenha entrado no seu coração e ela fique no seu coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque saem vídeos toda semana para ajudar você a pregar o evangelho a toda criatura e te ajudar. E como vocês viram aqui, eu sou apaixonado em café. Então, eu posto umas dicas de café lá também no meu canal. E então, nos acompanhe, se inscreva, siga a gente no Instagram, arroba PR Mateus Diniz, tudo junto, tá bom? Siga a gente lá, para a gente crescer na presença do Senhor juntos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.